Muito bem, pessoal. Antes de iniciar nossa aula, eu gostaria que vocês escrevessem o nome de vocês e a turma nos comentários para facilitar a nossa chamada. A temática de hoje é sobre o reino Fungi. Reino Fungi, né? Todos os seres vivos que pertencem a esse grupo são classificados como eucariontes. O que significa isso? Significa dizer que a célula desses seres vivos tem DNA e esse DNA é protegido por uma carioteca, né? Esse conjunto todo a gente chama de núcleo. Além disso, ele apresenta diversas organelas, como lisossomo, complexo golgiense, mitocôndria. Então, são várias estruturas que ele apresentam diferente de uma bactéria, por exemplo. Nós temos fungos que são unicelulares, ou seja, apresentam uma célula só, e nós temos fungos que são pluricelulares, ou seja, tem várias células. Os fungos, todos são heterotróficos, então, ou seja, o fungo não produz seu próprio alimento. Ele pode ser saprófito, ou seja, vão decompor matéria orgânica morta, ou podem ser parasitas. Alguns fazem mutualismo. O que é isso? Uma associação, que a gente chama de líquens ou micorrizas. No líquens é associação com algas, micorrizas associação com plantas. O processo reprodutivo deles pode se dar por brotamento, fragmentação, produção de esporos. Todos esses são exemplos de reprodução assexuada. Aqui nós temos um exemplinho de um fungo agindo sobre o pão. Os fungos eles podem ser classificados em 4 grupos, né? Quidriomicetos, que é um grupo muito diverso, que pode habitar ambiente terrestre, de água doce, de água salgada. Então, nós temos várias espécies, cada um habitando um ambiente. Zigomicota ou zigomicetos, que são os fungos mais simples. Os ascomicotas ou ascomicetos, que tem uma célula em forma de saco. Basidiomicota ou basidiomicetos produz esporos no formato de um bastão. Então, de maneira bem simplificada, esses são os grupos e o que diferencia cada um deles. Aqui nós temos a imagem dos zigomicotas, ascomicotas e basidiomicotas. Reprodução, como a gente falou anteriormente, eles fazem reprodução assexuada. Na sua reprodução assexuada, eles podem fazer por fragmentação, faltou um Tzinho aqui, fragmentação, quando um pedaço desse fungo é destacado e esse pedaço dá origem a um novo fungo, esporulação, que é a liberação de um esporo, brotamento, que é o surgimento de um broto, como está passando nesse exemplo aqui. Nós temos um fungo e nesse fungo está surgindo um brotinho e esse brotinho vai dar origem a um novo ser vivo. Na reprodução sexuada, ela depende de um ciclo, que nós temos um corpo em frutificação, desenvolvendo várias células. Nessa célula está desenvolvendo esse zigoto, ocorre a meiose, várias células são liberadas, células que a gente chama de asco. Esses ascos são liberados, eles, no meio que eles são liberados, eles vão germinar, vão desenvolver. Após eles se desenvolver, ocorre a fusão da hifas. O que é hifas? São essas estruturinhas aqui. Elas se fundem, elas se unem, dando origem a um fungo adulto. Nesse outro exemplo, da mesma forma, né? A estrutura em desenvolvimento, o zigotozinho, ocorre a meiose, né? Várias células são liberadas, são os esporozinhos, esses esporos vão se desenvolver em hifas, essas hifas se unem, formando um novo fungo. As associações que os fungos podem fazer, aqui nós temos exemplos de uma associação com algas, que é o processo que a gente chama de um conjunto que a gente chama de líquens. Então, líquens é o quê? É a junção de algas com fungos. Então, essa junção forma uma estrutura semelhante a essa, como está mostrando nesse esquema. Então, esses filamentos aqui são os fungos, essas bolinhas são as células das algas. Aqui mostrando isso na estrutura da Terra, né, essa junção. E aqui mostrando um esquema de uma plantinha, e na raiz da planta pode ocorrer uma associação entre a raiz da planta e o fungo, que a gente chama de micorrizas. Então esse é um processo de união que é muito importante para a planta e muito importante para o fungo. Importante para a planta por quê? Porque o fungo vai trazer água para essa planta. Importante para o fungo porque a planta vai fazer fotossíntese, vai produzir açúcar, e esse açúcar vai chegar até a raiz e o fungo vai obter esse açúcar que a planta produziu. Tem uma atividade para ser resolvida na página 64, que são exercícios 7, 8, 12, 13 e 14. Vocês vão copiar e responder no caderno e depois vão acessar o link e colocar as respostas que vocês obteram lá nesse link.